Esse conto é para você. Me sinto só, me sinto presa em sentimentos que eu não sei explicar o que são, como começam ou aonde terminam. Mas a pior parte disso tudo é me sentir ingrata. Afinal de contas, minha vida é muito boa. Só não é perfeita porque não existe perfeição neste mundo de carne e osso. Abro o jornal e as notícias me deixam mais angustiada ainda. Se torcer, é capaz de pingar sangue nas folhas. Como viemos parar aqui? Quando nos tornamos viciados em tragédias? Quando começamos a nos interessar por catástrofes e desgraças em massa? Isso é uma tentativa de disfarçar nossas dores com outros sofrimentos? Ou mascarar o sentimento de dentro com relatos e mais relatos alheios? Chega! É necessário colocar um fim nisso. Precisamos pregar o amor, ser amor, onde for. É importante que a gente reflita sobre os nossos consumos midiáticos, plataformas de streaming, artes e afins. O que tem me atraído? O que mais eu vejo? Somos filhos de uma sociedade doente, que vende e lucra com a morte, a nossa morte e daquele que mais amamos. Isso precisa de um basta e não só pode, como deve começar em nós. Como vim parar aqui? Eu estava falando sobre minha tristeza e num piscar de olhos estava defendendo Bauman, Adorno e Benjamin. Acho que já entendi. Quando me encontro nesse umbral de ideias, sempre me recorro a outras histórias, novas notícias e acontecimentos para não encarar a minha atual realidade. Porém, hoje eu me comprometi a contar parte da minha história para você. E por incrível que pareça, essa é uma história de amor. Ou uma tentativa de identificar como o amor se manifesta, convive e demonstra seu sentimento nesse caos instantâneo que é a vida na sociedade capitalista. Há 2 semanas tenho acordado de madrugada sem motivo algum. Às vezes a gente acorda com dor, vontade de ir ao banheiro, náuseas. Eu não. Eu simplesmente acordo. Viro para o lado e te vejo dormindo como se nada estivesse acontecendo. Como se a vida entre nós fosse uma eterna lua de mel. E não é? A gente nunca reclama um para o outro e quando isso acontece, resolvemos rapidamente e voltamos para a nossa rotina feliz de comercial de margarina. Bobagem. Eu quero brigar. Eu quero arrumar alguém que seja emotivo, eu quero gritar, eu quero alguém que seja louco, mas que sinta, que demonstre, ou pelo menos que tente. Ao me despertar na penumbra, busco um casaco e vou para a praça no final da rua. A madrugada vazia me revigora, me relaxa e me ajuda a colocar as ideias nos eixos. Vira e mexe encontro com um morador de rua ou um policiado. Eles me encaram e, como se meu olhar entregasse toda a minha mágoa, eles desviam o olhar e desviam o caminho também. Uma loba solitária que busca na luz do luar energia e respostas para suas batalhas. Tem dia que fico alguns minutos, noutros passam-se horas, mas já fiquei até o sol raiar. Quando eu volto, você ainda está dormindo. O olhar sereno e o rostinho de anjo misterioso que me trouxe até aqui. Como o amor pode ser bom e solitário ao mesmo tempo. Eu estou trazendo essa reflexão para você porque eu procuro respostas para essa e outras perguntas. A minha rotina exige tempo e dedicação de mim. E quando essas dúvidas começam a me cercar, eu foco em outras coisas. E quando elas são mais altas, eu faço isso. Escrevo. Indicação da terapeuta e uma salvação para mim. Nosso roteiro, nosso encontro foi igual roteiro de cinema.
Até o primeiro beijo acontecer foi mais de um ano. Não quero relatar os detalhes do romance que já contei inúmeras vezes, pensando como era privilegiada por viver um amor desse. Hoje eu não vejo mais sentido em narrar o início da nossa história, já que essa união nem existe mais. Eu estou aqui para entender o final e não o começo, já que, como bom passado, ele se limita a ser apenas isso. Os primeiros anos foram os melhores da nossa união. Passeios, viagens, noites com os amigos e uma segurança emocional que eu nunca tinha sentido em outro relacionamento. Infelizmente, para fazer isso tudo acontecer, eu tive que abrir mão de outras coisas. Mas isso é natural na vida. Todos os dias fazemos escolhas e raramente conseguimos agradar a todos e fazer tudo exatamente da forma que queríamos. O meu problema, e hoje eu vejo isso com clareza, é quando aos poucos vamos substituindo o outro por nós. Recusamos alguns convites no início, como não sair com determinada pessoa porque o companheiro tem ciúmes, ou deixar de fazer algo que desejava há muito tempo porque o parceiro tem outro compromisso que julgamos ser mais importante. Repetir abrir mão das coisas é muito perigoso. E quando você percebe, tem mais do outro em você do que seu mesmo. Eu não me arrependo. Eu fiz o que achava certo na época, o que eu dava conta de fazer. Acontece que eu não consegui sustentar aquela imagem e minha essência cobrava por mim. Os anos do meio não Os anos do meio foram os piores do nosso relacionamento. Traições, diálogos não finalizados, intromissão de terceiros e a bagaceira toda. Quando eu percebi que havia me afastado do que eu gostava para substituir por aquilo que te fazia feliz, eu surtei, me vindo embora de mim mesma. Igual quando a gente pega um punhado de areia e os grãos escapam entre os dedos. Eu parti de mim para buscar você. E quando eu me perdi, você me perdeu, porque eu já não era mais aquela pessoa com as características que te levaram a se apaixonar por mim. Aquela personagem me fez bem por alguns anos, mas as nuances da personalidade que eu mesma escrevi só agradava ao público. A atriz chorava nos bastidores todo dia no fim do show. Depois de lutar com essa dualidade de personalidades, consegui me encontrar. Me encontrei no melhor lugar, o equilíbrio. Soube dosar o que eu deveria ser, pensando em manter boas relações e trazendo minha essência mais sombria, mas que me fazia ser feliz, me fazia sentir quem eu sou, com erros e acertos. Quanto mais eu desabrochava na melhor fase da minha vida, você diminuía, se retraía, se esquivava. Eu não entendia porque estava feliz e te oferecia um universo de possibilidades, sem brigas, traições ou terceiros para comentar nosso amor. Mas era tarde demais. Eu tinha aprendido com as falhas do passado e evoluído. Você optou por permanecer preso aos ideais antigos. Não há certo ou errado no nosso relacionamento. O que aconteceu foi que seguimos caminhos diferentes e eu já não estava mais disposta a abrir mão do meu para trilhar o seu. Ainda que sem coragem de tomar a decisão final, eu segui meses adentro, me indagando do futuro rompimento. Saí mais uma noite depois de acordar sem motivo. Resolvi fazer um caminho diferente. Quem sabe uma nova rota traria uma nova perspectiva para meu caso? E de fato trouxe. Caminhei 3 quadras e encontrei uma mulher sentada numa esquina. Ela estava descalça, usava um vestido vermelho de cetim, não muito comprido e nem curto, tinha a pele clara e os cabelos pretos cacheados muito volumosos.
Parecia ter acabado de sair de uma capa de revista, de tão bonita que era. Com um breve aceno de cabeça, me convidou para sentar ao seu lado, e eu obedeci ao chamado. Ela se virou, ficando de frente para mim, pegou minhas mãos e, olhando no fundo da janela da alma, disse: É chegado o momento de partir e deixar o que não faz mais sentido em sua vida. Amores são doces no início, amargos no meio e refrescantes no final. O que falta para você é apenas oficializar o que já está finalizado há anos. Vocês vão continuar se amando, torcendo um pelo outro, mas vivendo seus sonhos, que seguem estradas opostas. É preciso coragem para partir, mas é preciso mais coragem ainda para ficar e sobreviver ao que não tem futuro. Você não merece isso, e nem ele. Quando não abrimos mão do outro por estarmos com medo de ficarmos sozinhos, acabamos impedindo que a outra pessoa cresça. Dê a ele a oportunidade de ir, de buscar a sua felicidade. Mas não se esqueça de colocar a sua em primeiro lugar. Eu concordei e esbocei um sorriso, seguido de um suspiro de alívio, como forma de agradecimento. Abracei aquela mulher que eu não sabia nem o nome e nem a sua origem e caminhei rumo à nossa casa para fazer o inevitável. Quando olhei para trás, ela não estava mais lá. E no lugar onde estava havia uma rosa vermelha. Não sabia do que se tratava, aquela magia, mas o mais importante de como ela era feita era a mensagem que ela trouxe. Sentia no meu coração que era hora de seguirmos caminhos diferentes. Uma gota de suor percorreu minhas costas quando eu abri o portão e te vi sentado na varanda me esperando. Podemos conversar?